Deixa eu chamar aqui. Deixa eu ver se ela atende. Será que não vai? Fica aí agora, vamos começar. Vai na fé. Essa cara, em nome de Jesus. Então, vou começar aqui. Hoje o meu projeto, eu decidi fazer um projeto para fazer leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse. Não sei quanto tempo vai fazendo, tipo, meia hora até uma hora de live, às 11 ou às 10, depende do dia. E vou começar em Gênesis. Então, primeiro eu vou fazer uma breve oração e vamos começar a ler. Soberano Deus e eterno Pai, Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade, agradeço por esse projeto que o Senhor colocou no meu coração. Pai, no nome de Jesus eu peço, Pai amado, para que essa palavra alcance vidas, para que essa palavra alcance pessoas e que haja transformação, não só na vida delas, mas na minha vida também, Senhor. Que eu venha estar aqui como um canal de bênção para a vida das pessoas, e que depois que essa live for salva e que pessoas forem lá assistir, que alcance vidas, Senhor, e que seja feita a tua vontade, no nome de Jesus. Paizinho, eu vou começar a ler em Gênesis 1. Eu peço para que o Senhor me dê entendimento, me dê discernimento e ciência da tua palavra. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale nos nossos corações enquanto a gente lê, que nós sejamos fortificados, Senhor, no nome de Jesus, que nós sejamos abençoados, Pai, pela tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Então, Pai, nos dê graça, nos dê discernimento e toma a direção deste negócio, Senhor. Esteja conosco e nos abençoa, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu vou começar e depois, quando eu parar, você continua, tá? Eu vou começar em Gênesis 1 e vou ler do título, onde fala a criação do céu e da terra e de tudo que nele se contém. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui, quando eu falo que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, porque não tinha nada, né? Aqui no início do 2 já fala, era sem forma e vazia, não tinha nada. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Ju, está me ouvindo bem ou eu estou lendo muito rápido ou não? Tá meio chiando, parecendo que você tá dentro de um pote, mas dá para entender. Peraí. Melhorou? Melhorou Sim. agora? E chamou Quando Deus a você expansão. parar, me fala o versículo, porque aqui tá resumido. Tá. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus, ajunta-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi.
E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera conforme cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, seja ela para sinais, para tempos determinados e para dias e anos, e seja para os luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã, o dia quarto. E disse Deus, produza as águas abundantemente, réptil de almas viventes, e voe as aves sobre a face da expansão. E Deus criou grandes baleias, todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asa conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Aqui Deus começou fazendo árvores, né? Começou fazendo árvores, depois foi animais, separou a lua do sol. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai, e enchei as águas do mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã, o dia quinto. A criação dos seres viventes. E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas fera da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas fera da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aqui, quando Deus criou o homem, Deus deu domínio para ele, né? Para cuidar de tudo que tem na terra, Deus deu domínio para o homem. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda árvore que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, serve-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã, o dia sexto. Capítulo 2. E assim os céus e a terra e todo o exército foram achados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou, e toda a sua obra que Deus criaram fizeram. Tudo que Deus fez, Deus abençoou, seja homem, animais, tudo, ele fez e abençoou, né? Agora aqui vai iniciar a formação do jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Eu acredito que aqui Deus fez no outro dia, né? Porque aqui no capítulo no 3, versículo 3, fala que ele descansou. Então, eu acredito que no 4 ele já ele começou no outro dia. E toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. O vapor, porém, subia da terra e rogava toda a face da terra.
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Deus, ele soprou o fôlego de vida, né? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra que é Ávila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há obdélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuse. E o nome do terceiro rio é Tigre, este que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio, Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a árvore do céu, os trouxe a Adão para ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, tá chiando. Não sei se é o meu, é o seu, Ju? O celular? Acho que é o seu. O meu tá paradinho. Mas não tá atrapalhando, não. Acho que vai dar para ouvir depois. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda árvore do céu, os trouxe a Adão para estes ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome. Adão, ele deu o nome para todas as coisas que tinha sobre a terra, né? E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor o fez cair um sono profundo, um sono pesado, sobre Adão. E este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou carne no seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apega-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Porque aqui no capítulo 2, eles ainda não tinham caído em pecado, eles ainda não tinham caído em tentação. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, a serpente, aqui é a serpente que fala para a mulher. E assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Ela faz uma pergunta. Aí a mulher responde: disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ela comeu. Aqui é onde começa, né? Aqui foi o princípio do pecado, o início do pecado, foi onde o pecado entrou. Eva olhou, a serpente enganou ela, e aí ela comeu e ainda deu para Adão. Aí que começa o início da ladeira, né? Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folha de figueira, e fizeram para si aventais. Eles estavam nu antes, só que como eles não tinham pecado, né, malícia, essas coisas, eles não olhavam, eles não tinham maldade, né? Eles eram santos, assim, digamos, porque eles não tinham pecado, né? Aí depois que ela comeu isso, depois que ela desobedeceu a Deus, aí ela começou a ver, né? Eles estavam nus. Primeiro a serpente engana a Eva, depois faz ela comer, convence ela de comer. E ouviu a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão, a sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim.
E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que eu ordenei que não comeste? Deus faz duas perguntas para Adão. Quem mostrou para ele que estava nu e pergunta para ele se ele comeu. E então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Você vê aí que Adão, ele não assumiu o erro dele, dizer, não, eu comi. Ele fala assim, foi a mulher que o Senhor me deu. O Senhor me deu ela e ela me fez cair na tentação. Os dois caíram na tentação, né? Ele joga Então, a culpa, mas ele não assume que errou diante de Deus. Ele se sentiu com medo e ao invés de confessar o erro dele, ele jogou nas costas dela. ainda jogou para Deus a culpa. Falou, foi a mulher que você me deu que fez isso. Olha, menino, que ousadia de Adão. Adão foi ousado aqui. Nada mudou Olha, nos dias de hoje. Então, então disse Adão, a mulher que me deste por companheiras, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizesse isto? Deus faz uma pergunta para ele e disse à mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então ninguém assumiu a culpa, né? Adão falou que foi a culpa de Deus, porque Deus deu Eva para ela, e Eva falou, não foi eu não, foi a serpente lá do deserto que me deu, né? Não é serpente do deserto não, viu gente? É serpente. Meu Deus, eu a serpente que enganou ela. Então, um foi jogando a culpa no outro e nenhum falou, Deus, eu errei, me perdoa. Eu acredito que talvez se eles, por mais que eles obedecessem a Deus, talvez se eles tivessem arrependido ali mesmo e pedissem perdão, talvez a história poderia ser outra, né? Mas eles não assumem em primeiro momento, né? Aqui, até onde eu li, eles não assumem. A serpente vem, engana ela engana ele, todo mundo fica enganado e depois vem voltando com a culpa, né? Mas aí, né, Deus... Na verdade, eu acho que eles não chegam a admitir a culpa, né? Eu acho que foi um jogando pra cima do outro e Deus sendo Deus já juntou tudo. Aí Deus falou, espera aí. Ó, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste, maldita será mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Eu acredito que aqui Deus já amaldiçoou a serpente, foi logo jogando uma maldição. E mais. Oi, linda, escuta, viu, princesa? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicai grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor terás filhos, e do teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então Deus falou para a mulher, aqui você vai sofrer, você vai sentir dor de parto também, né? Ah, eu não vejo como bênção, né? Eu vejo como um leve castigo, né? Castigo acho que não é a palavra certa, né? Mas foi uma correção, minha filha. Consequência, né? Todo erro tem sua consequência. Tem jeito. Exatamente. E você Adão, assumindo ou não vai ter consequência. sim, exatamente. É o que eu estava até falando hoje. Independente que você erra, Deus te perdoa, mas a consequência você vai ter que arcar com ela, né? E Adão disse, porquanto deste ouvido a tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e carnes também te produzirás. Peraí. E Adão disse, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e carnes também te produzirá, e comerás a erva do campo. Eu acho que você está mexendo seu fone está dando chute. Só um pouquinho, por favor. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que se torne a terra, porque dela foste formado. Porquanto és e em pó tornarás. E aí Deus fala para Adão, né? Você vai trabalhar, a terra vai ser maldita, você vai ter que ralar para poder ter
as coisas, né? É por acaso que até hoje a gente se mata de trabalhar para ter as coisas, né? Por causa desse errinho lá no início do mundo, né? E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus e Adão, a sua mulher, túnica de pele e os vestiu. Deus foi tão bom com eles, ainda Deus foi olhar e fez roupa para eles, né? Deus, ele puxou a orelha, mas ele cuidou deles, né? Foi um cuidado de Deus aqui. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome toda a árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente dos jardins, o Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui eles foram expulsos, né? Eles foram expulsos do jardim, eles foram expulsos, né? Árvore da vida agora, nos dias de hoje, a gente vai alcançar lá, mas eu vou dar, né, um spoiler. O livro da vida hoje é onde o nosso nome é assinado, e se a gente é salvo em Cristo, nosso nome vai estar lá. Então, caso Jesus volte e o seu nome está lá, você vai para o céu. Caso você morra e o seu nome está no livro da vida, você vai para o céu. Caso não esteja, não vai para o céu, né? E aqui ele fala que ele colocou querubins. Querubins, para quem não sabe, são anjos, né? Colocou anjos para guardar. E o que mais me chama a atenção aqui, ó, ele fala que uma espada inflamada que andava ao redor. Eu preciso pesquisar sobre isso, essa espada. É como se ela fosse sozinha, não sei. Eu preciso gravar isso. Vou circular aqui para eu pesquisar depois. No 3:24, né? Se alguém aí em casa já querer ver e dar uma pesquisada, mas hoje é guardado, né? Fala que é guardado. Aí, eu vou ler o 4 e o 5 você começa, tá, Ju? O nascimento de Caim e Abel. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. Caim é o filho mais velho. E teve mais o seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelha. E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tirastes? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Para ti será o seu desejo, sobre ele dominarás. Pecado, né? O primeiro homicídio, né? E falou Caim ao seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Caim aqui também ele foi ignorante com o Senhor, hein? Ele falou para Deus: Eu sabia do meu irmão, não procuro o filho dele, não guardo ele. E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Aqui ele já tinha matado o irmão dele, né? E agora maldita és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavares a terra, não te darás mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lança da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será todo aquele que me achar, me matará. Eu vou pesquisar esse significado aqui de vagabundo na Bíblia. Eu vou falar aqui para vocês. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, por que será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do Oriente e do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e a ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho, Enoque. E Enoque nasceu Irade. Aqui, gente, começa a genealogia.
Eu aprendi uma forma de estudar genealogia, depois eu faço um videozinho à parte e posto, tá? Aqui no IGTV do Instagram. E Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujal, Meujal gerou a Metusael, Metusael gerou a Lameque, e tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zila. Antigamente podia ter muita mulher, né? Hoje em dia não pode, não. Não pode, mas pode ter mais tempo, né? Não sei. E a Ada teve Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e gado. E o nome do seu irmão era Jubal. E este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. E Zila também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra do cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim de Naamã, e disse Lameca às suas mulheres: Ada e Zida, ouve a minha voz. Mulheres de Lameca, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, um mancebo por me pisar. Aqui já aconteceu outro homicídio, ó. Lameque, ele fala que ele matou, né? Acredito que seja de outras pessoas que não são citadas na palavra. Gente, o que eu souber explicar para vocês, eu vou explicar, tá? O que eu não souber, aí vamos estudar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou então a conhecer a sua mulher. E ele teve um filho e chamou seu nome Sete. Porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E há 7 meses também nasceu um filho, chamou seu nome Enos. Então, se o Senhor começou a invocar, o nome do Senhor. Só um breve resumo. Deus colocou isso no jardim, fez tudo bonitinho, colocou lá, não fazia nada, era só para cuidar, zelar. Aí ele foi enganado pela serpente, caiu em pecado, foi expulso, tiveram um filho, Caim, e Abel. O mais velho matou o mais novo. Aí, quando o pecado entrou na vida dele, só foi bagaceira, né? Aí, Caim matou o irmão dele, e depois ela tem outro filho, né, que chama Sete, o nome dele. Daí ele começa a invocar o nome do Senhor, daí ele começa, acredito. Eu vejo como uma semente boa, né, porque Caim não foi uma pessoa boa, né, porque ele matou o irmão dele. Aqui fala, a Bíblia fala que Deus fala que ninguém poderia matar ele, ninguém poderia tocar nele. E Lameque também, Lameque matou um homem e ninguém podia tocar a mão dele, né? Deus resolveu entre eles, né? E aí só foi. Aí, 7, ele começa a fazer. Ele começa a invocar o nome do Senhor. Ju, aí agora o capítulo 5 é com você. Aí você lê uns 4 capítulos. E aí eu começo lá no 9. Capítulo 5, verso 1, as genealogias. Vai. Eu acho que a sua tradução é diferente da minha, né? Lê até o 9. Hã? Tá, mas... tá, pode ler. A tradução é diferente, mas o significado é o mesmo. Não, Pode eu ler. achei Capítulo... uma aqui e que tá seguindo tá. Então tá bom. Genealogia de Sete. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semente de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou e chamou o seu nome de Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu 705 anos e gerou Esmos. E viveu 7, depois que gerou a Esmos. 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de 7, 912 anos e morreu. Deu pra ver? Você quer tirar o fone? Tá muito chiando. Eu tô sem fone. Ou tá barulho? Você tá sem fone? Tô.
Nossa, tá muito chiando, mas pode continuar, que dá para ouvir, pode ir. Bora na fé, vamos. Tá, deve ser a Pode ir, vai. internet. Eu tô achando que é a internet. E Eu achei viveu que... Enos 90 anos e gerou a Quenã. E viveu Enos depois que gerou a Quenã 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias Enos 905 anos e morreu. E viveu Quenã 70 anos e gerou Malael. E viveu Quenã depois que gerou Malael 840 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias Quenã 910 anos, e morreu. E viveu Malael 65 anos e gerou Jared. E viveu Malael depois que gerou Jared 830 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias Malael 895 anos e morreu. E viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. E viveu Jared depois que gerou Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou Metuselá. E andou Enoque com Deus depois que gerou Metuselá 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. E viveu Metusalá 187 anos e gerou Lameque. E viveu Metusalá depois que gerou a Lameque 67. Calma aí que eu me perdi. 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias Metusalá 967 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou filhos e filhas. E chamou o seu nome de Noé, dizendo: Este nos consolará e cerca acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias Lameque 67 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Menina, você viu que Deus levou Nhoque? Levou pra ele, minha filha. Tão amigo por dois era. Coisa linda, meu Deus. Que intimidade, né? Deus falar, não, vem pra cá, porque aí dá pra não ficar longe mais, não. Meu Deus, muito amor por essa palavra. Pode ir Uma lendo, coisa querida. para se estudar são os anos, né? Que praticamente a maioria são os mesmos anos, né? Que eles morreram. Que eles Viveram muitos anos, né? Eles tiveram. eram bem bons. Hoje em Hã? dia, acredito que as pessoas não vivem mais por conta do pecado. Elas não vivem mais por conta do pecado. Deus reduziu por conta da maldade do ser humano, né? Ele reduziu a idade do. Você acredita que já vai dar meia-noite? Passou muito rápido. Poxa. Misericórdia. Que a Tá, mas gente lê você até leu. o 5, né? É, Porque não mas tem muita coisa para se explicar, na verdade, de Gênesis. Eu acho que está tão claro desde o começo até onde a gente leu que não tem muito o que dizer. Mas pode É continuar mais lendo. Vamos. o que aconteceu antes, né? A queda de Lúcifer, a briga no céu e eu acho que Vamos ler até o 9. Ler até o isso. 9 e aí depois, amanhã, a gente continua. A partir do 9. Não vai ficar muito extenso? Eu acho que vai ficar muito extenso. Acha que vai?
Então, lê o 6 só, que é a corrupção do ser humano. Porque aí vem a genealogia de Sete, a família toda dele, e aí onde começa Noé, né? Aí de Noé vem a corrupção do homem. Aí você lê só o sexto, aí a gente vai orar para encerrar, e eu vou salvar essa live, né? Pode ler. A corrupção geral do gênero humano. Aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não concederá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Aí foi aquilo lá que a gente disse, de Deus já começar a reduzir, lembrando que naquela época, né, existia essa questão de você não ser pecado, né? Você casar com seu irmão, você casar com seu primo, você casar. Naquela época era tudo normal, então Isso, né? não acha isso o cúmulo. É. Cadê? Havendo naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram valentes que houve a antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Isso é muito forte para ver Deus se arrependido de ter feito uma criação tão perfeita que são os animais, que é a terra. Foi uma decepção muito grande, foi uma decepção enorme. Imagina nos dias de hoje, né? Se não Mas fosse a você percebeu promessa que dele, você eu acho percebeu que que Deus vem se ia chateando já, mas desde. Você vê que Deus vem se chateando desde quando Eva pecou, mas Adão? Desde lá, depois Caim matou, depois o outro matou, aí veio, aí só foi piorando. O negócio não teve melhora. Foi um erro assim grotesco que desceu ladeira abaixo, não parou, sabe? Não foi algo que ele falou, não, pera, estamos errados, vamos consertar. Não houve conserto, não houve, né? o ser humano não aprende, não tem jeito. Pois é. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido, e seu caminho sobre a terra. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desafiarei com a terra. Desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás. 300 covados e comprimento da arca, e de 50
covados a sua largura e de 30 covados a sua altura. Farás a arca uma janela e de covado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Falar-lhe-ás andares abaixo de segundo e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher e as tuas mulheres dos teus filhos, contigo. E tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra, conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. E tu toma para ti toda a comida que se come e ajuntai para ti, e ti será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Noé obedeceu, né? Deus falou com ele e ele obedeceu. Né? Vamos parar aqui, aí amanhã a gente continua do 7, né? Para não se estender muito, não ficar muito cansativo. Mas é algo que, meu Deus, é muito de se estudar. 5, 6 capítulos, se fosse uma pregação, meu Deus, era horas e horas, né? Porque... Mas é coisa linda, a vida de Noé com Deus é coisa linda. Porém, aqui eu vejo, tipo, 4 pessoas boas. Eu vejo Enoque, né, que Deus tomou. Abel, que acredito, era uma pessoa boa, né, que ele fala. Noé, e quem é o outro? 7. 4 pessoas. E essas pessoas já não tinha mais, né, só sobrou Noé, desses que eu falei, né. Acredito que os outros já tinham partido, porque só fala sobre Noé aqui. E que bom que teve Noé, né? Se não fosse Noé, não estava nem aqui. Graças a Deus por ele, né? Somos E Deus gratos. ainda, mesmo estando entristecido, né, com o povo, ele ainda se compadeceu de Noé e sua família. Porque ele E ainda poderia ter... Porque aqui não fala da família de Noé, se a família dele era rente a Deus como Noé. não fala que Mas ele é. ele era. Deus viu graça nele. E através dele, a família dele também entrou na arca e Deus salvou. O princípio de Deus em si era acabar com tudo. Era do réptil até as aves do céu, era acabar com tudo. E quando ele viu graça em Noé, meio que deu aquela esperança. Ainda há uma esperança. Aí ele Você deu de viu? novo outra chance. Você prestou atenção? Noé, por causa de Noé, Deus salvou a família de Noé. A gente não sabe se eles mereciam, se eles eram obedientes, se eles faziam alguma coisa, a gente não sabe. Mas por causa da vida de Noé, né? Dessa maneira é com a gente. Às vezes é por causa da nossa vida. É por causa de mim, por causa de você que Deus salva o nosso. Você sabe como andam os seus, né? Eu sei como andam os meus. Mas eu creio que da mesma maneira que Deus agiu lá na vida de Noé, Deus age na minha vida, na sua vida. Entendeu? Porque para Deus nada é impossível, amada, tá? Sim. Deus, ele é bom, cara. Deus é bom. O ser humano não presta. Eu vejo muito falar assim, eu vou fazer tal coisa porque eu mereço. Não, não merece nada. Gente, não merece o inferno. Nós merecemos o inferno porque nós somos ruins. Nós não somos pessoas boas. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou boa porque Cristo habita em mim. Se tirar Cristo de mim, só sobra a mulher má que eu sou, né? Então, cara, e Noé eu entendo com Noé que de ficar firme, sabe? Porque ter vida com Deus, sabe? Noé nos inspira a ter vida com Deus. Tenha vida com Deus. Olha que coisa linda Deus fez na vida de Noé. Só porque eles andavam com Deus, né? E andar é trazer para a vida, é fazer tudo aquilo que agrada a Deus, né?
eu costumo dizer para minhas irmãs, Jesus não é açougueiro, ele não tem essa de querer só o coração, não, né? É, mas é isso. Se você quiser falar mais alguma coisa, Ju, porque eu não quero estender muito para não. Mas se você quiser falar alguma coisa, pode A falar. gente, o ser humano já se corrompeu, né? Ele se corrompeu, ele tirou Deus. Deus é puro, é perfeito, é amor. Se você tirou Deus, você tirou o amor, você tirou a perfeição, você tirou a paz, você tirou tudo. Você colocou Deus em segundo plano, pronto. Você já assumiu esse gênio ruim que a gente tem desde o tempo de Adão e Eva. Então, é colocar Deus na frente, que não tem essa, eu faço uma caridade aqui, eu ajudo uma pessoa ali. Não, se você não tem Deus como foco, como um verdadeiro, como primeiro, não adianta você dar um dinheiro aqui para uma pessoa carente, você não adianta você ajudar fazer coisas boas, sendo que você está com Deus em segundo plano. Então é focar nisso. Ok. Que bom que a senhora não ficou com vergonha, né? A tendência é só melhorar, eu acredito. É só Vamos não olhar. continuar no. É só não olhar para quem entrou, quem saiu, quem deixou de entrar. Tranquilo. Vamos deixar, eu vou deixar salvo aqui, vou salvar. Eu vou encerrar. Qualquer coisa você me chama no WhatsApp. Mas antes eu vou orar, ou você quer orar? Pode orar, eu deixo. Não. Eu não posso esquecer, nós lemos o 6, né? Tá no 7. Jesus amado, eu te agradeço por esta oportunidade, eu te agradeço por esse tempo, Senhor, como passou rápido, como é bom estar na tua presença, como é bom sentar para ler a tua palavra, Senhor Jesus. Eu peço, Senhor, essa live vai ficar salva no IGTV no Instagram. E eu te peço, Senhor, que cada vida que eu vi, que seja tocada, seja edificada, que o Senhor fale ao coração. O meu maior desejo é que alcança vidas, que fortaleça a vida, que edifica a vida, Senhor. Eu quero ser um canal de bênção. A Ju hoje ela está sendo um canal de bênção na minha vida e para a vida de outras pessoas. Então, Jesus, continua nos abençoando, nos ajuda na nossa dificuldade, abençoa cada vida de pessoa que assistir essa live até o final. E mesmo aquelas que assistiram até a metade, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Então, Jesus, eu peço que o Senhor os abençoe, Pai, no nome de Jesus. Abençoa a nossa vida, que nós continua até o fim desse projeto, Pai. No nome de Jesus, independente das dificuldades que a gente vai enfrentar no meio do caminho, que nós vamos perseverar. Em nome do Senhor Jesus, Paizinho, é desta maneira que eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau. Vou encerrar. Tchau. Até amanhã, hein? Tentar fazer Giovana dormir mais cedo.